Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Essa é a última aula do módulo de ambiência para o letramento digital aqui do nosso programa Comunicação em Movimento. Já passou muito rápido, né? Foi rápido, mas espero que você tenha gostado, porque eu gostei bastante. E na aula de hoje, nossa terceira aula, a gente vai falar sobre como então criar esse espaço, essa ambiência propícia para o letramento digital. Então, a gente vai falar de alguns detalhes, algumas ideias para colocar as mãos à obra. Então, hoje a gente vai falar como selecionar e configurar esse espaço, esse local para as aulas, e como ajustar os elementos da ambiência para que traga mais acessibilidade, mais segurança, mais conforto para os seus residentes, para as pessoas que vão participar dessas atividades, e, acima de tudo, prazer e bem-estar, né? Que elas se sintam bem participando das atividades, das aulas do letramento digital. Mas antes de começar, eu acho que é bom a gente trazer alguns lembretes, né? Sempre é bom lembrar algumas coisinhas. Primeira coisa, não existe uma receita de bolo. Cada ILPI deve levar em conta a sua realidade. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, algumas imagens, alguns comentários, né, algumas sugestões do que seria legal, bacana de ser feito, claro, para melhorar a ambiência, mas não quer dizer que você tem que seguir tudo à risca, né? Afinal, a gente sabe que existem normas a serem cumpridas, né? Cada ILPI tem aí regras para seguir, tem as suas próprias regras internas, as regras externas também, mas as realidades são muito diferentes. Então, tenha em mente que muitas vezes pode ser que não se aplique para o seu caso hoje, pode ser que você consiga mudar isso no futuro, pode ser que não faça sentido para as pessoas que vivem aí ou para os seus colaboradores. Então, a gente tem que pensar que realmente não tem uma receita única, né? Cada LPI vai ter que estudar o seu próprio caso, vai ter que pensar com calma, porque são realidades diferentes, são contextos completamente diferentes, cada uma é única. Um segundo ponto é que é importantíssimo a gente incluir os moradores neste processo, porque isso vai aumentar as chances de aceitação e de participação das atividades. Sempre que for possível, inclua os moradores nesse processo, inclua os colaboradores, os familiares, quem você puder envolver, que esteja interessado, né, em participar disso, em planejar, em criar, né, em fazer junto, convide, né? Participe e ouça essas pessoas, faça com elas, porque isso vai fazer a diferença na hora de você elaborar um programa e das pessoas realmente se engajarem nele. O uso do espaço vai depender das condições físicas, sim, mas também vai depender dos valores subjetivos e dos encontros que vão acontecer ali. Lembra que a gente falou lá na primeira aula que a ambiência está relacionada ao espaço físico, a aspectos tangíveis, concretos, mas também está relacionado a aspectos intangíveis, né, que não são concretos e também ocorre graças às pessoas que estão ocupando aquele espaço, ou seja, não é só o ambiente físico, a gente tem que sempre levar em consideração os encontros, as subjetividades, né, as pessoas que estão ocupando aquele lugar, o que você quer promover ali. Pode ser que você não tenha, de fato, um espaço mais adequado, mais bonito, mais agradável, mais confortável para atender aquelas pessoas, mas os encontros que são ali promovidos, né, as memórias, as comemorações, as atividades, as conversas são tão boas que o ambiente físico é secundário. Então a gente sempre tem que pensar nisso. Não foca só no físico, porque muitas vezes ele pode ser lindo, maravilhoso, pode estar tudo perfeito, mas o ambiente social, a atmosfera dali não está tão legal. Então a gente tem que sempre considerar as duas coisas. Por fim, criar uma boa ambiência é um processo, gente. Então isso vai tomar tempo, vai precisar de ajustes no meio do caminho, a gente vai ter que arrumar alguma coisa, corrigir rota. E é sempre importante coletar as opiniões das pessoas, né? Conforme você vai fazendo esse processo. O que pode ser ajustado, como pode ser melhorado, o que pode ser feito. Muitas vezes são coisas simples, que podem ser feitas de uma forma, às vezes, rápida ou sem muito custo, né? Porque também, eu sei que é uma questão para as LPIs,
E isso pode tornar a ambiência melhor. Então, a gente tem que sempre estar nesse processo de melhoria. A gente não pode dar aquilo como concluído, tá? Mesmo que o espaço esteja completamente pronto, sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajustar, para melhorar, para readequar, tá bom? Então, tenho sempre essa mentalidade de que é um processo que toma tempo e que a gente vai ter que fazer ajustes, tá? Então, vamos começar com as dicas um pouco mais práticas, né? Com os direcionamentos mais práticos. Primeiro de tudo, é selecionar um local adequado para a sua atividade, né? Ou o mais adequado possível para a sua atividade dentro das condições da sua ILPI. Primeiro ponto, a gente tem que pensar na questão do dimensionamento, ou seja, do tamanho desse espaço. E do tamanho desse espaço em relação às pessoas que vão ocupá-lo. Porque se eu vou fazer uma atividade de letramento digital para 5 pessoas, eu não vou precisar muitas vezes de um espaço muito grande. Agora, se eu tenho uma ILPI com 50 residentes e boa parte deles vai querer participar dessas atividades, ou às vezes não no mesmo momento, mas enfim, vou ter uma turma maior, eu vou precisar de um espaço maior, né? Afinal, se eu tiver uma turma de 5 e de 25, é diferente. A gente tem que pensar que o ideal seria cerca de 1,3 metros quadrados por pessoa. O que que é 1 metro quadrado? A gente faz um quadrado, literalmente, de 1 metro por 1 metro. Ou seja, nesse caso, de 1,3 metros por 1,3 metros, 1,30 metros. A gente tem que ter mais ou menos essa ideia de que a cada 1,3 metros, uma pessoa vai ocupar aquele espaço. Isso é o ideal, gente, é o que está, né, nas normas que são colocadas. Nem sempre a gente vai conseguir atender isso, e tudo bem, a gente vai tentar chegar o mais próximo possível. Por exemplo, a gente vê aqui nessa foto, eu trouxe, olha como eles estão bem juntinhos, grudadinhos um do lado do outro, uma cadeira muito próxima uma da outra. Lembra lá na primeira aula que a gente falou do sentido proxêmico, né, de proximidade? Isso aqui pode ser um impeditivo, pode ser uma coisa que não deixa a ambiência tão agradável, porque você está muito próximo da outra pessoa, você não tem nem liberdade de se movimentar muito aqui, né, nessa condição. Eles estão com ó, os bracinhos colados, né, o braço colado um do outro. Então, a gente precisa pensar nisso e testar. Então, convida alguns residentes para testar, né? Pede para sentarem assim e ver como que fica, se dá para espaçar um pouco mais, o que que eles acham, essa opinião. Se não dá para fazer com os residentes, tenta ver com os seus colaboradores, né? Vai testando com grupos de pessoas para você chegar numa disposição ou num espaço que faz sentido, né? Que esteja mais bem dimensionado. Um segundo ponto é a localização. Então, essa sala tem que ser se for uma sala, né, um espaço que você vai usar, tem que ser de fácil acesso para todos os moradores, independentemente da sua capacidade. Então, um morador que possa caminhar plenamente tem que chegar, mas também tem que chegar aquele morador que usa cadeira de rodas, que usa andador, que usa uma bengala, qualquer outro dispositivo de apoio, né? A gente tem que pensar que essa pessoa também vai querer usar esse espaço, também vai ser do interesse dela. Então, por isso, a gente tem que pensar na rota, onde fica essa localização. Lembra também da questão dos ruídos que a gente falou na aula passada? Será que essa sala está tendo interferência de ruído de outros espaços? Está muito próximo da cozinha? Não está? É próximo do refeitório? Não é? Inclusive, refeitórios, é o único espaço que eu tenho, mas não tem jeito, não tenho nenhum outro lugar na casa que eu possa fazer essa atividade. Tudo bem, né? A gente vai tentar adaptar o refeitório o máximo que for possível para receber esse tipo de atividade. Mas o ideal é que não seja no refeitório, que seja em um outro espaço, porque o refeitório tem uma configuração específica para alimentação, né? Ele tem uma função primordial, uma função principal. Então, a ideia é que a gente use um outro espaço, pode ser multi-atividades, a gente pode ter outras atividades além das aulas de letramento, mas que seja um espaço focado para isso, para atividades, né? Que não seja necessariamente um espaço de alimentação. E aí, se possível, a gente tenta localizar isso numa área da casa, né, da ILPI, que não tenha essas interferências de ruído, de outros moradores, de outros colaboradores, que tenha um espaço que seja realmente focado para isso e que esteja preparado para as atividades de letramento.
Um terceiro ponto é a questão da infraestrutura. Muitas vezes a gente acha um local bem dimensionado, uma boa localização, né? Então, tá num lugar ideal ali, fácil acesso, todo mundo consegue chegar, né? Super bom. E aí, quando vai fazer a infraestrutura, percebe que ali o sinal de Wi-Fi é terrível, nem chega direito. Não tem tomada suficiente para colocar, para ligar os equipamentos, né? Se for precisar de um equipamento. Ou às vezes até mesmo um celular ou tablet precisa carregar, às vezes ele descarrega no meio da aula, precisa carregar e não tem tomada. Então, pensar nessa infraestrutura de antemão é importante também, para que a gente tenha lá as condições adequadas para ter uma aula. Então, se a área tem um Wi-Fi ruim, por exemplo, o Wi-Fi não é muito bom, tem repetidores de sinal, né, outros roteadores que podem ser inseridos para melhorar esse sinal. A gente pode colocar uma conexão por cabo, que é sempre mais indicado, especialmente quando a gente usa computadores, porque daí tem menos interferência. Por exemplo, paredes interrompem o sinal de Wi-Fi. Às vezes a gente fala, nossa, mas o Wi-Fi está na sala aqui do lado, e aqui fica super ruim. Pode ser porque às vezes a parede é muito grossa e dá realmente é uma barreira física para o sinal, de fato. Então a gente precisa às vezes ter repetidores ou ter o cabo para assegurar que a conexão é boa, é suficiente. Além disso, a questão das tomadas, a gente precisa ter tomadas suficientes. Ai, não tem tomada suficiente, não tem condições, a gente não consegue fazer uma reforma aqui, né, para colocar mais tomadas e tudo mais. Então, vamos trabalhar com extensões, com adaptadores, mas aí a gente tem que ter cuidado de não deixar a extensão pelo chão solta, porque aí o cabo pode se tornar um risco muito grande para queda. A gente tem que colocar essa tomada numa altura que seja mais acessível, então evitar que ele esteja no chão. Então, aí a gente pode usar essa extensão, claro, também usar um aparelho que seja vendido numa loja adequada, que tenha as condições de segurança para não ter nenhum risco, né? Depois, utilizando essa extensão, não vai colocar um monte de adaptador, de Benjamin, como a gente chama, né? Não vai colocar um monte numa tomada só. Tem que ser uma tomada para um dispositivo único, né? Então, a gente vai ter que calcular também a quantidade de extensões, de adaptadores que vão ser necessários e aí tenta comprar com um cabo que você consiga, por exemplo, colocar em cima da mesa ou numa meia parede, numa altura que fique mais adequada. E aí prende esses cabos, né, esses fios, para que eles não fiquem pelo chão, para que eles não fiquem soltos. Tenta colocar, prender na parede, que aí não vai ter risco de ninguém tropeçar, se machucar, cair. Enfim, a gente vai deixar o ambiente um pouco mais adequado. Um outro ponto é a questão do layout da sala. Então, já temos a sala, já temos uma boa infraestrutura, temos lá o espaçamento adequado. E aí, como é que eu vou colocar os móveis dentro dessa sala, né? As mesas, as cadeiras. Sempre que possível, tenta fazer um formato do que a gente chama de U, layout em U, ou em semicírculo, né? Que é onde o facilitador, né, o professor fica aqui na ponta e todos os alunos, né, as pessoas que estão participando da atividade conseguem vê-lo. Ninguém fica assim enfileiradinho, né, como a gente vê na escola tradicional, por exemplo, né, que é um atrás do outro. Então quem está aqui no fundo às vezes não escuta o que o professor está falando lá na frente. Esse layout é muito mais adequado, como a gente vê aqui, ó. Essa primeira fileira, no caso, não está sendo ocupada, né? A segunda fileira está sendo ocupada e todo mundo consegue ver a pessoa que está aqui na frente falando. Esse layout, além de ser, de facilitar a visualização, da gente conseguir ver quem está lá na frente, ele também vai estimular mais a participação, porque eu não vou ficar lá no fundo, né, excluído, ou no cantinho, de costas para alguém. Então, ele acaba tornando o ambiente mais dinâmico, mais inclusivo e facilita essa questão da troca e do contato visual entre as pessoas, né? Então, eu estou vendo os meus colegas ali, quem está participando, estou vendo o facilitador, a professora, enfim, quem está lá oferecendo esse curso. E também permite que o próprio instrutor ou instrutora circule entre as pessoas com mais facilidade, sem ter que interromper alguém, né? Então, ela pode chegar na pessoa que está aqui, como na pessoa que está aqui, sem ter que interromper todo mundo que está aqui, né? Porque ela consegue passar pela frente e assim fica muito mais fácil, de chegar e de dar uma atenção mais personalizada para cada uma das pessoas.
Mas um ponto importante quando a gente tenta fazer esse tipo de layout é garantir que tem acesso à cadeira de rodas, a andadores, a outros dispositivos de apoio, porque se a gente deixar isso aqui, por exemplo, né, tudo assim super juntinho um do outro, uma cadeira de roda provavelmente não vai passar aqui atrás. Então a gente precisa pensar nisso também, tem que deixar o layout de uma forma que qualquer pessoa consiga usar. Lembra que a gente falou lá no começo, né? Falando também da questão da iluminação. A gente já comentou na aula passada que a iluminação é um fator importante, né, o conforto lumínico, porque a gente vai tendo uma perda, né, uma redução na nossa capacidade de visão. Então, a gente precisa reforçar a luz para que ela atinja entre 500 a 750 lux, que é a unidade de medida que a gente usa para medir a luz, né, a quantidade de luz que está chegando. E isso vai ajudar a gente a compensar justamente essas dificuldades, essas perdas da visão. Mas como é que eu posso medir quantos lux tem no ambiente? Então, tem aplicativos gratuitos para celular, para tablet, seja Android ou seja iOS. Vocês conseguem baixar aplicativos grátis no seu celular ou no tablet e medir o lux com um aparelho que a gente chama de luxímetro. Então, se você digitar na sua loja aí luxímetro ou medidor de lux, você vai encontrar algum gratuito e vai poder utilizar para ter uma noção de quanto está chegando de luminosidade naquele espaço. E é importante que você faça isso em toda a sala, né? Em vários cantos da sala. Se você tem várias mesas naquela disposição de U, por exemplo, vamos passar mesa por mesa para ver quantos lux está chegando ali, porque daí você vai saber onde você precisa reforçar a iluminação ou onde já está bom, né? Ah, não consigo reforçar a iluminação com luz no teto, né? Tem uma iluminação muito pouca. Você pode usar luzes que vão na mesa, né? Na própria mesa, ou que estão para cada dispositivo, para cada pessoa, você tem ali uma luminariazinha que atende aquela pessoa, né, que vai iluminar o teclado, que vai iluminar a área de trabalho dela. Hoje em dia, gente, com Mercado Livre, com Shopee, com Magalu, com tantas opções que a gente tem no mercado, né, de acesso, tem muitos produtos bons, que facilitam o nosso dia a dia, que muitas vezes não são caros, né, não são onerosos para casa e que vão trazer esse reforço na luz. Então, basta às vezes a gente dar uma pesquisada que consegue alguns produtos bem legais, bem interessantes, e sem ser muito caro. Uma outra questão é a posição das mesas com relação à janela. Lembra que eu falei da questão da incidência solar, da luz solar entrando diretamente no ambiente? Sempre que possível, tenta colocar as mesas de lado, né, perpendiculares à janela, nem de frente nem de costas para a janela. Porque se a gente fica de frente, a luz, a claridade do sol pode entrar e ofuscar a nossa luz, e se a gente fica de costas, aí a luz bate na tela, então a gente não enxerga a tela. Por isso que sempre o ideal é estar perpendicular, ou seja, de lado para a janela. Se tem uma entrada muito grande de luz, a gente vai usar o quê? Cortinas. Cortinas, persianas, folhas de papel, o que tiver aí para tentar bloquear um pouco essa entrada de luz, né? Ou ofuscar um pouco essa entrada de luz. E a gente vai tentar fazer isso de uma forma suave, para não bloquear 100%, porque o sol é muito importante, ele também ajuda a gente conseguir essa quantidade de luz necessária, para a gente não depender só da iluminação artificial. Ah, outra coisa que a gente precisa pensar é se essa luz natural está batendo diretamente nas pessoas ou nas telas, né? Porque muitas vezes ela está entrando, está até confortável, mas bate direto na pessoa. Lembra que eu falei que o sol à tarde esquenta? Então, às vezes, pode causar incômodo, esquentar, né? Tá ali incomodando a pessoa e a gente não percebe que é porque às vezes o sol está batendo diretamente nela. Olha, eu trouxe aqui alguns exemplos para falar disso na prática, para vocês verem como isso funciona na prática. Essa primeira sala aqui, a gente vê que tem, ó, luz natural vindo daqui, tem mais duas janelas que estão com as cortinas fechadas. É uma cortina um pouco mais escura, né? Uma persiana um pouco mais escura. Então ela bloqueia bastante, né? Tem lá assim o sol, tá bem ofuscado, uma entrada de luz bem pouca. Só que por outro lado, aqui não tem nenhuma persiana, então essa janela entra muita luz, muita claridade, muita luz solar e que está batendo diretamente nessas duas pessoas.
duas, três pessoas aqui. Esses daqui não tanto, e aí esse daqui, esse lado da sala já está mais escuro e aqui está bem mais claro. Só que, especialmente esse homem aqui, essa pessoa aqui, essa mulher, estão com a luz diretamente neles, né? Diretamente no material deles. Então, isso pode causar ofuscamento. O ideal é que aqui também tivesse uma persiana, uma cortina que desse uma bloqueada aqui nessa entrada de luz solar. E que aqui a gente tivesse mais luz, porque esse canto ficou muito escuro, né? Aqui embaixo a gente já tem um outro exemplo. Aqui a gente tem um janelão, ó, de fora a fora, também com uma cortina, porque também bate muita luz, é claro, né? Mas uma cortina vocês veem que já é um pouco mais clarinha, então a gente consegue ter mais luminosidade do que essa daqui de cima, né? E as pessoas estão, olha lá, aquela disposição uma de um lado para outra, de costas para o professor, não estão se vendo, né? Não conseguem conversar. Mas aqui a questão da iluminação já está um pouco melhor, pelo que a gente consegue perceber nessa foto, né? Aí aqui tem um terceiro caso, a gente tem até aqui uma janela aqui no fundo, parece, mas está totalmente tampada, né? Assim, não entra claridade por aqui, não entra iluminação por aqui, natural. Então aqui poderia melhorar, né? Mudar essa questão aqui da cortina, dessa persiana, para deixá-la um pouco mais transparente, né? Um pouco menos, não tão opaca, assim, para que entrasse mais luz. E aí aqui, olha, a gente percebe que tem uma iluminação artificial, aqui uma luminária, e você consegue ver bem onde que essa luminária vai. Aqui, a gente consegue acompanhar direitinho, ó, o raio dela aqui, e depois, opa, não, tá passando o raio dela aqui, né? A gente vê direitinho, ó, que ela faz esse, como se fosse um triângulo. E aí vocês conseguem ver que essa parte fica mais escura e aqui no meio fica mais escura, porque mais para cá vai ter outra luminária, mas aqui esse vai ter outra luminária. Então, as pessoas que estão nesses dois computadores e aqui nesse computador não estão recebendo tanta luz, né? Percebem? Essa parede clara fica bem fácil da gente notar onde está a sombra e onde está a luz. Talvez precisassem de um reforço nessas mesas. Outra questão que eu quero falar desse layout aqui. Vocês veem também, ó lá, questão da distância que a gente falou, né, da proxemia aqui, ó, todos muito perto um do outro, não tem muito espaço, né, entre uma pessoa e a outra, entre uma máquina e outra, tá tudo bem pertinho, bem coladinho, olha como é difícil de levantar aqui, ainda que a cadeira vire, né, quando se virar todo mundo junto, fica todo mundo preso aqui no meio do corredor, não consegue sair. E é espaço de trabalho aqui também a gente até tem um pouquinho, mas não tem muito espaço assim para as pessoas poderem usar para anotar alguma coisa no caderno, né? Para ficar ter ali a sua área de trabalho para poder fazer usar durante as atividades, né? Tudo bem até aqui? Está conseguindo acompanhar? Está entendendo o que a gente está falando? Então vamos continuar. Quando a gente fala da questão do mobiliário, lembra que a gente falou de ergonomia na aula passada também, como é importante a gente ter um mobiliário, né, aspectos ergonômicos, porque eles vão facilitar o nosso dia a dia, o nosso trabalho, e para que a gente tenha que se desgastar menos, né, fisicamente, tenha um desempenho melhor com menos desgaste. Então, as cadeiras desses espaços, idealmente, são cadeiras que são firmes, com braços para a gente poder ter um apoio ali mais adequado, mas também para ajudar na hora de se sentar ou de se levantar, com apoio para as costas e com uma altura recomendada de 40 a 50 centímetros. De novo, cada ILPI vai ter que ver o que é ideal para si, porque essa altura, por exemplo, de 40 a 50 centímetros é uma média, gente. Se eu tiver moradores que são muito mais baixos ou muito mais altos, eu vou ter que mudar essa altura, vou ter que fazer um ajuste, né? As mesas tem que ter uma altura livre inferior para que se encaixe uma cadeira de rodas, então de 68 a 70 centímetros. Mas, de novo, se eu tenho uma pessoa mais baixa, mais alta, também vai ter, às vezes, um incômodo ali com essa altura, então preciso fazer um ajuste, a depender da cadeira de rodas, às vezes ela tem um andador, uma cadeira de rodas motorizada, enfim, tudo isso vai interferir na altura dessa mesa, e a gente precisa ver caso a caso, como que isso vai ser feito. Eu sei que é claro que a gente vai comprar
as coisas, né? Se já não tem os objetos aí, os móveis, vai comprar isso todos iguais, né? Dificilmente a gente vai conseguir fazer um para cada pessoa, é claro, né? A gente tem clareza disso. Mas sempre que possível a gente tenta fazer algum que atenda a maioria e aí vai adaptando um caso ou outro conforme for necessário. E o terceiro ponto é a gente ter superfícies limpas, cabos organizados, né? Não ter cabos no chão, ou se tiver também cabos nas mesas, que eles estejam organizados também, porque aquela bagunça dos cabos é, carrega, né, visualmente aquele espaço e também pode atrapalhar durante as atividades. Mas, sobretudo, os cabos nos chãos, a gente tem que evitar ao máximo. Tenta sempre colocar na parede, se possível, ou prender no chão, assim, nos rodapés, num espaço que não seja na circulação, ou onde as pessoas sentam, para que elas não tenham perigo, né, de tropeçar ali, de se enroscar com algum fio. Aqui mais algumas fotos para a gente falar, então, né, sobre esses aspectos. A questão do mobiliário, primeiro. Olha essa cadeira, como o encosto dela é baixo. Quase todos estão inclinados, né? A gente vê aqui, olha, não chega nem na metade das costas dessa pessoa. Então, você percebe como é desconfortável essa cadeira? Bem, provavelmente é bastante desconfortável. Além disso, ela é toda de plástico, né? Não tem nenhum assento acolchoado. Então, se você passa aqui 30, 40 minutos nesse local, pode já causar um desconforto muito grande para o residente. Ele às vezes não vai querer participar da atividade, porque essa cadeira é bem ruim de sentar. Por outro lado, aqui a gente vê que tem ó, um espaço um pouco melhor de trabalho, então a pessoa consegue deixar um caderno aqui para poder, né, fazer suas anotações. Não tem muitos fios sobre a bancada, então tem alguns pontos positivos também. Aqui a gente já tem um ambiente bem mais descontraído, né? Mais moderno e tudo mais. Tem alguns puffs, né? Alguns desses assentos sem encosto. Tem mesas aqui também com cadeiras, com encostos que já parece um pouquinho mais adequado, já está um pouco mais alto. Mas aí daqui a gente tem esses puffs que também não são assim, podem ser muito bonitos, podem ser confortáveis, podem ser bacanas, mas depende da atividade, porque nem todo mundo vai conseguir se sentar ou levantar com facilidade, né? E nem sempre são confortáveis porque não tem o apoio para as costas. Então também tem que pensar um pouco nesse tipo de mobiliário quando a gente vai colocar em algum espaço, né? Que vai ser usado para alguma atividade coletiva. Aqui a gente já tem um outro caso, que é o caso do, quase, digamos que é o caso do puxadinho, né? A pessoa, essa entidade tinha esse espaço e tem algumas máquinas aqui, alguns computadores e faz algumas atividades de letramento digital para pessoas idosas. Mas a gente vê que não é um espaço adequado, né? Que não tem uma adaptação para isso. Então as pessoas ficam ali numa situação de roda, o instrutor está aqui, mas aí a gente, se vai utilizar o computador, não tem espaço, porque os computadores estão assim clausurados, né? Nessas áreas. A cadeira também não tem um bom apoio. Então, é aquilo, a gente faz o que pode com o que tem, mas talvez desse para fazer alguma outra configuração aqui para tentar deixar esse atendimento nessa aula um pouco melhor. Aqui já é uma sessão de dúvidas, né? Aqui a gente tem a questão também da cadeira de rodas, então aqui a gente tem uma mesa, por exemplo, aqui com essas pernas. Não dá para usar direito a cadeira, né? Não dá para se aproximar muito bem da mesa, então acaba usando o computador no colo, né? O que é preferível ser evitado, porque aí a gente fica com um olhar para baixo, tá bem mais para baixo, não tem uma postura adequada, né? E pode causar também um cansaço. Essa situação aqui a gente já vê um pouco melhor, não é? Tem mais espaço entre as pessoas, os cabos estão todos aqui para trás, então não fica aquele acúmulo, né, de cabos ou aquela bagunça que é poluição visual. Tem um espaço para poder, né, colocar um caderno, ter sua área de trabalho. Então tá a cadeira também tem um encosto, aqui a gente vê por essa moça aqui atrás, que já tem um encosto bem mais alto, está quase na altura dos ombros dela, então já é mais adequado. Uma cadeira acolchoada, né, com um assento, aqui também nas costas acolchoado, então a gente vê que já tem uma estrutura um pouco melhor, um pouco mais adequada. O braço dela está quase que totalmente apoiado aqui na mesa, tem o mouse, tem o computador, o teclado.
Tem um contraste entre a mesa e o computador, né? Não são da mesma cor. Isso também ajuda bastante. Aqui já é outra situação que também a gente vê, olha como está apertado. A pessoa tem que botar os papéis aqui por cima, aí fica por cima do teclado, por cima do mouse, por cima da tela. Não tem muito espaço de trabalho, bastante fios. Então a gente também tem aqui um cenário que o espaço, né, de trabalho, a proxemia aqui não está sendo considerado. A gente está tendo precisava aqui de um ajuste também. O que que você acha? Olha também depois para essas fotos, e vê se você encontra mais detalhes, o que que você percebe dessas fotos, se tem alguma coisa que a mais aí que você notou e que poderia ser modificado. Quando a gente fala da questão, então, da tecnologia, vamos voltar lá à questão da tecnologia, entendendo a tecnologia como uma ferramenta, não só como um dispositivo específico, tá? Quando a gente fala de hardware, então, dos equipamentos físicos, né? Um monitor na altura dos olhos seria o ideal, sempre para a gente evitar a fadiga. Então, por exemplo, nesse caso aqui da cadeira de rodas, o monitor não está na altura ideal, né? Mesmo a tela do computador está bem para baixo. Aqui a gente vê que ela está com o rosto subindo, então talvez aqui esteja alto demais. Aqui me parece um pouco mais adequado, que está na altura dos olhos aqui da pessoa. Aqui também a gente pode perceber isso, são monitores grandes, né? Não é um monitor tão pequenininho quanto esse daqui. Então, isso também vai ajudar bastante durante as aulas, as atividades. O mouse e o teclado, como eu já disse, não, a passada é importante a gente ter esses dispositivos sempre que possível, porque facilita o uso e a gente consegue fazer algumas alterações de configuração, por exemplo, para reduzir a velocidade do ponteiro do mouse, para ter um contraste maior no teclado, né, ou quando está utilizando, para a gente ter a bolinha do mouse, né, a setinha do mouse maior na tela também, a gente consegue fazer isso. Ou a gente pode colocar etiquetas coloridas, etiquetas de alto contraste nas teclas do teclado para facilitar também o seu uso. E por fim, as configurações. Então, a gente lembrar de usar fontes grandes, né, para poder enxergar bem, facilitar o uso, facilitar a informação, a percepção da informação também, especialmente em materiais impressos. Muitas vezes a gente põe fontes muito pequenininhas, ou o contraste está ruim, e aí dificulta o uso do material. E lembrar que os próprios dispositivos, seja ele computador, tablet, celular, qualquer que seja, tem recursos de acessibilidade para melhorar o seu uso. Então, explorem esses recursos, usem esses recursos, né? Mostrem para as pessoas como elas podem usar, porque muitas vezes eles podem também ajudar bastante, facilitar o uso daquele aparelho, muito mais do que a gente imagina. Outra coisa que eu acho bem bacana da gente falar e que eu acho que é importante é a gente ter essa troca intergeracional, né? De uma forma inovadora. Então, a gente trazer o digital, trazer o intergeracional, que eu imagino que vocês já tenham ouvido também em outras aulas ou vão ouvir sobre, o como é importante ter essa troca entre diferentes gerações. E quando eu falo de gerações diferentes, gente, eu não estou falando só pessoas jovens com pessoas velhas, tá? Podem ser diferentes gerações de pessoas velhas, podem ser diferentes gerações de pessoas velhas com novas, os moradores com os colaboradores, com os funcionários, com voluntários, com familiares, né? A gente pode estender essas atividades muitas vezes para os familiares também, com crianças, então é intergeracional de todas as gerações, não é de uma geração com outra especificamente. Então, a ideia é a gente oferecer ou favorecer essas atividades justamente como uma troca de experiência, integração social. Então, por que não fazer, eh, trazer voluntários ou estudantes para dar um apoio individualizado para as pessoas durante as aulas, ou fazer as atividades, o que a gente chama de hora de escritório, em inglês o office hours, né, que são aquelas horas que as pessoas estão de plantão para ajudar com alguma questão, então às vezes pode ter também uma pessoa voluntária, um estudante que faz aí uma hora de plantão, né, por semana para ajudar as pessoas idosas, além das atividades de letramento. A gente pode fazer atividades especiais sobre tecnologia, sobre digital, para falar entre gerações. Por exemplo, por que não promover um dia dos jogos online entre pessoas idosas e pessoas mais jovens, né? Ou pode ser online jogando, né, ao vivo, jogo online,
ou cada um mostrando o seu tipo de jogo online que gosta de jogar, e aí um ensina o outro a jogar. Ou um campeonato de jogos de carta, quem sabe? A gente tem, né, no computador os clássicos, né, o Paciência, aqueles jogos que são bem bacanas, mas que também podem ser jogados no mundo real, né, com a carta mesmo. Por que não fazer alguma atividade nesse sentido? Ou promover uma roda de conversa entre as gerações para falar como a tecnologia foi evoluindo, o que que elas tinham em casa, o que que elas tinham no trabalho, o que que elas utilizavam, né? Fazer paralelos com o que a gente tem hoje em dia, com as ferramentas que a gente tem. A gente pode contar histórias através da tecnologia, né? As histórias de vida das pessoas através da tecnologia. Então, a gente pode contar a história de uma pessoa, por exemplo, através de um telefone. Qual foi o primeiro telefone dela? Como é que ela usava? Ela tinha telefone em casa? Não tinha? A gente sempre ouve história, né, de que era super caro ter telefone, quando que surgiu. Então, às vezes a pessoa não tinha em casa. Se ela tinha, como que foi? Qual foi o primeiro? Que cor que era? E hoje em dia, como é que é o celular dela? A gente consegue também fazer essas atividades mais lúdicas, né? E também, às vezes, até uma atividade diferente, porque não gravar, né? Propor para a pessoa que está fazendo essa atividade de letramento, gravar e editar um vídeo, né? Sobre um assunto que ela gosta. Ou fazer um antes e um depois, por exemplo. A gente pode envolver as pessoas no processo de adaptação do espaço físico, do ambiente, fazendo também uma atividade digital. Fala para elas registrarem, né, com a sua câmera, tirando fotos, fazendo vídeos, narrando, fazendo gravações, registrar esse processo de transformação, o que que elas foram fazendo, como foram adaptando, o que que foi modificando ao longo do tempo, né? São atividades que às vezes saem um pouquinho daquele script, né, do roteiro ali, ou do planejamento das aulas de uma forma mais tradicional, mas que podem engajar outras gerações, outras pessoas, de uma forma divertida, bacana, que conecta, né, e que deixa ali aquela troca mais prazerosa, né? Mais lúdica. E além disso, isso ajuda, é claro, a combater a questão do isolamento e também vai, às vezes, trazer um interesse diferente, né? Pela tecnologia, pela troca, pelo aprendizado. Às vezes a pessoa nem quer saber da tecnologia, mas está ali pelos outros, né? Para conversar com as outras pessoas. E isso que eu acho que é importante também, né? Ser um canal para que isso aconteça. Aí, um outro ponto importante é sempre que possível, sempre, 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 eu reforço muito isso porque eu acho que é muito importante, trazer as pessoas para o seu planejamento, para participar daquilo que você está executando, que você está pensando, que você está querendo desenvolver. Ouça a demanda dos residentes para que tenha um maior engajamento, né? Qual que é a opinião deles, o que que eles acham, o que que eles precisam, o que que eles gostam, o que que eles querem, o que que eles não querem. Isso também é importante a gente saber, porque isso vai ajudar a você ter um planejamento que seja mais atrativo, né, mais atraente para essas pessoas, mais engajador. Se você já tem um espaço que vai ser específico para essas aulas, né, que vai ser um espaço único para isso, ou que vai ser multifuncional, mas que vai ser sempre as aulas vão sempre ocorrer naquele mesmo local, você pode usar apoios para memória, ou seja, guias impressos, fotos com print, né, com a captura da tela, para que as pessoas consultem posteriormente. Pode fazer pôsteres, né, cartazes para colar na parede, afixar isso nessa sala, com as principais dicas, com as principais dúvidas, né, aquelas perguntas frequentes. Pode fazer um cartaz sobre isso, sobre as perguntas frequentes e botar ali, né, impresso mesmo como que funciona para resolver aquilo, fazer um guia, um manual, né, que você deixa ali disponível para as pessoas. Isso também ajuda elas, porque não vai ser só no momento da aula que ela pode ali tirar uma dúvida ou ter contato com a tecnologia. Se isso surgir depois, ela tem como recorrer a isso. E tem esses lembretes visuais de que, olha, estou ali no meio da atividade, esqueci como fazer uma coisa, mas tem um cartaz ali explicando. Então é só eu ir lá, colar no cartaz, né? Pegar ali a minha colinha e resolvi o meu problema. Isso também ajuda na questão da urgência que a gente tem tanto falado aqui. E por fim, a identidade. Então, a gente pode usar símbolos, pode usar cores para identificar essa sala especial, para identificar as atividades. Chama também os residentes para personalizar esse espaço, para personalizar as áreas de trabalho sempre que possível. Então, a gente vai ter uma semana intensiva, digamos assim, de aulas. Então, vamos ter aulas 2, 3 vezes por semana.
E será que a pessoa não pode se sentar sempre no mesmo espaço e aí ela já deixar alguma coisinha ali para sinalizar que, olha, fulano está sentado aqui, esse fulano está sentada lá, né? Isso começa a dar essa identidade, também essa sensação de pertencimento, de território, de que esse é o meu espaço, eu posso fazer essa atividade aqui, né? Tenho segurança para fazer isso e tudo mais. Então, isso também é uma ferramenta que a gente pode usar para transformar a ambiência desse local. E aí, a gente tem que falar também de uma questão muito importante, que é a da adaptação razoável. Ou seja, são modificações, alterações, adaptações, pequenos ajustes que a gente pode fazer para trazer mais autonomia e mais independência a partir da necessidade individual de alguma pessoa, né? Então, a partir da necessidade ou das características de uma pessoa. Elas vão além de uma acessibilidade básica, daquela acessibilidade muitas vezes que a lei exige, né, que as normas exigem, e a gente vai fazer uma coisa mais adaptada. Lembra que eu falei que cada ELTI é um caso, que não tem receita de bolo? É isso, é adaptação razoável. A gente vai fazer uma adaptação que faz sentido para as pessoas que vivem naquele lugar, né? Elas podem ou não ser necessárias, porque vai depender, claro, da condição que você tem ali naquele espaço, da acessibilidade que já tem, do que você está oferecendo e do que a pessoa demanda. É, mas também ela pode servir a outras pessoas que tenham demandas semelhantes que ainda não surgiu. Então, muitas vezes pode ser que você tenha hoje um residente que tem uma demanda específica, né? Às vezes você tem só um residente que usa cadeira de rodas. Mas não sei, daqui 2 anos, daqui um ano, daqui 6 meses, pode ser que você tenha um outro residente que usa cadeira de rodas. E aí, se você já adaptou para essa primeira pessoa, então seu espaço já está, né, adaptado para uma pessoa que usa cadeira de rodas, quando a segunda chegar, ótimo, já vai estar adaptado para ela também vai poder se beneficiar disso. Então, essa ideia de adaptação razoável, eu acho que é importante a gente ter em mente de que sempre que possível a gente tem que pensar em quem está ali. A gente faz o que a regra pede, o que a norma, o que a legislação coloca, mas a gente vai além, a gente adapta de acordo com as necessidades de quem está naquele espaço, de quem usa aquele espaço, de quem vive naquele espaço. E que vai ser diferente em cada caso. Mas daí, por onde começar também na questão monetária, financeira, porque eu sei que isso é uma questão que é bastante sensível, bastante delicada nas ILPs. Gente, a gente não precisa fazer uma reforma total, construir do zero, né? Refazer. Ai, meu Deus, vi essa aula, agora quero já demolir tudo, começar tudo de novo. Calma lá, calma. Não é bem assim. A gente consegue fazer algumas modificações com um baixo custo, com um baixo investimento, às vezes um custo zero, né? Mas que tem um nível de disruptividade ali também, que tem um nível de melhoria bastante grande. Então, às vezes, a gente pode começar com coisas tão simples quanto etiquetas, impressos, sinalização, como eu disse, os pôsteres na parede, não os cartazes, um guia, é, um folhetinho que você dá para a pessoa levar para o quarto, por exemplo, sobre o celular, as atividades que vocês têm feito nas aulas para ela treinar depois, né? Que ela tem aquele material, que muitas vezes não vai ter um custo alto, pois a gente pode ter outras tecnologias assistivas, outras tecnologias de informação e comunicação que vão ser um pouco melhores, um pouco mais complexas, né, que vão trazer ali resultados diferentes, mas muitas vezes o celular basta, é suficiente, né? O tablet é suficiente. Não precisa, às vezes, ter um computador de última geração, caríssimo, para fazer aquelas atividades. Então, a gente também pode pensar em adaptar de acordo com aquilo que a gente tem disponível, né, com os dispositivos que tem ali. Depois a gente pode investir em materiais, em acabamento, em móveis, em texturas, em cores. Não lembra que a gente estava falando desses aspectos na aula passada com relação ao conforto? Então a gente pode trabalhar isso. Olha, já estou com. Tenho aqui o básico, as pessoas estão se sentindo super bem, os equipamentos estão adequados. Agora eu posso investir numa cadeira melhor para eles, né? Eu posso investir em mudar o aspecto da sala, em trocar a persiana, né? Em trazer um ventilador menos barulhento para o ambiente. Tudo isso a gente pode ir acrescentando conforme, lembra que eu falei que é um processo. Isso vai se modificando ao longo do tempo também. E aí, se você já tem um pouco mais para investir, né? Tem ali um dinheiro que pode ser usado para isso,
aí a gente pode, de fato, partir para uma questão de reforma, de adaptação, de layout, de projeto arquitetônico, então de repensar esse espaço, né? Ou de construir esse espaço do zero, considerando o que vai ser feito, então quais as atividades que vão ser exercidas ali, quais as funções esse espaço precisa ter, quem que vai ocupá-lo, como é que a gente considera as questões de acessibilidade, de conforto, de segurança, as normas. Então, isso já requer, claro, um investimento maior, porque aí você precisa de profissionais de outras áreas que vão poder fazer esse serviço junto com a casa, né? Junto com as pessoas que estão aí como responsáveis. Bom, então estamos chegando quase no final, gente, das nossas aulas. Quase acabando, mas eu quero deixar uma lição de casa aqui, entre aspas, para vocês, uma atividade para vocês fazerem. Para você fazer te convido a dar uma volta hoje ou amanhã, não sei quando você está assistindo essa aula, mas assim, no próximo dia que você for na sua ILPI, faz esse exercício, se você puder, se tiver tempo, de análise da ambiência. Então já começa a pensar qual espaço que eu vou poder usar para as aulas. Ou se você já está usando algum espaço específico, aí você vai diretamente nesse espaço e faz a análise a partir dele. Como que são as condições de conforto deste espaço? Então, lembra tudo que a gente falou na aula passada? Volta lá para você ver. Esse espaço tem uma infraestrutura adequada ou vai precisar de mudanças? A gente falou disso hoje. Tem o sinal, tem os móveis, tem a infraestrutura de rede, tem iluminação, tem tomadas, está adequado isso? E o que que eu posso fazer para melhorar a ambiência deste local de aprendizagem? Conversa um pouquinho com seus residentes que usam aquele espaço, com os profissionais que estão trabalhando ali, com voluntários, com familiares, enfim, as pessoas que têm um contato, né, mais contínuo com esse espaço, o que que elas estão achando daquilo? Pode melhorar, o que não pode ser feito, já tá bom, não tá? Se tá bom, por que tá bom? Isso também é um sinal de que as coisas estão funcionando ou não. Às vezes a gente só foca no que está ruim, né, no que pode ser melhorado, e às vezes precisa saber também o que está funcionando, o que está bom para a gente manter, melhorar, né, continuar fazendo aquilo da forma mais positiva para todos. Então, te convido a fazer esse exercício a partir, terminou a aula, no dia seguinte, vai lá, faz esse exercício com calma, né, quando você tiver aí um tempinho bacana para poder ir e para observar as coisas com cuidado, com atenção. Se não dá para fazer em um dia, faz em mais de um dia, faz ao longo de um dia inteiro, né? Veja aí como o seu tempo você consegue dividir para fazer essa atividade, mas é importante fazer isso com calma, com esse olhar mais atento, tá? E por fim, chegando agora sim à conclusão do nosso módulo, eu quero relembrar você que a ambiência de um espaço ela pode ajudar a promover o respeito, a dignidade, a autonomia da pessoa idosa, trazer de volta, recuperar essa questão da agência, ou seja, da capacidade dela exercer controle sobre o que ela está fazendo, sobre suas atividades, e de pertencer nesse mundo contemporâneo, onde a gente usa tantas as ferramentas digitais, né? E que muitas vezes pequenos ajustes vão poder transformar esse aprendizado, vão trazer melhorias, vão tornar esse aprendizado mais proveitoso, mais prazeroso, mais bacana, não só para a pessoa idosa que mora aí, mas também para os colaboradores, para quem está participando, para os voluntários, para os familiares, enfim, para todos que estão de alguma forma envolvidos com isso. Então, eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido sobre o que que é ambiência e como que isso é importante dentro de uma ILPI e também para o aprendizado. E nos encontramos numa próxima, assim seja. Até lá, muito obrigada e boas aulas.